Tel Aviv e Jerusalém ficaram inundadas por uma multidão. No final da noite, milhares e depois centenas de milhares de israelitas encheram as ruas que conduzem à residência oficial do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo estimativas do Channel 12, Israel, cerca de 250 mil pessoas saíram às ruas, a maior manifestação desde a fundação do Estado. A multidão exigia uma coisa: responsabilidade pelo ataque a Gaza, ocorrido poucas horas após a assinatura do cessar-fogo garantido pelos Al-Qaeda e pela ONU. Será que o povo poderia esperar que o seu líder violasse o acordo assim que a tinta secasse no papel? Havia um zumbido no ar, como se a própria cidade respirasse raiva. As forças policiais, mais de 1.200 pessoas, se mostraram impotentes contra o fluxo de pessoas que chegavam de todas as regiões do país. Bandeiras flutuavam sobre a praça: Netanyahu é um criminoso de guerra. Chega de mentiras. Não bombardeamos por votos. Os repórteres do Haaretz e do The Times of Israel compararam a atmosfera ao fim de uma era. O povo, que até recentemente estava unido diante de ameaças externas, agora voltava sua fúria para dentro. Muitos manifestantes seguravam fotos de crianças mortas de Gaza e velas acesas. "Não queremos guerra, queremos consciência", disse uma senhora idosa a um jornalista da BBC News. Em resposta, milhares de vozes se uniram em coro: "Netanyahu, vá para casa." Soou como uma sentença. As redes sociais se transformaram numa arena de julgamento popular. A hashtag #TelNetanyahuTraitor ficou em primeiro lugar nas tendências israelenses em menos de 2 horas. A Reuters observa que nem mesmo durante os protestos anticorrupção de 2023 houve tal unanimidade no país. Os comentaristas não veem nisso um surto espontâneo, mas um profundo cansaço da sociedade com o ciclo de violência no qual qualquer vitória se transforma em uma nova humilhação. Por quanto tempo o povo será capaz de suportar quando o preço da segurança é a própria consciência? As primeiras fissuras surgiram dentro do próprio Likud. Vários membros de alto escalão do partido começaram a se distanciar do primeiro-ministro, temendo que a ira popular destruísse não apenas ele, mas toda a plataforma política. Um dos deputados, sob condição de anonimato, declarou ao Jerusalém Post: "Construímos um Estado forte e ele transformou-nos numa fortaleza sitiada contra nós mesmos." Estas palavras espalharam-se instantaneamente pelas redes sociais. Em meio às ruas agitadas, uma cena não menos dramática acontecia no Knesset. O líder da oposição, Yair Lapid, fez um discurso que a DW News chamou de "Momento da Verdade". Não estamos a lutar contra Gaza, estamos a lutar contra a mentira que destrói a moral da nossa nação. Aplausos e gritos ecoaram simultaneamente na sala. O parlamento estava dividido assim como o país. Enquanto isso, nos Ewaikura, onde o presidente Donald Trump volta a desempenhar um papel fundamental na diplomacia do Oriente Médio, a Casa Branca emitiu uma declaração cautelosa sobre sua profunda preocupação com as ações de Israel. A Al Jazeera observou que esse tom foi o mais frio em toda a história das relações entre os Eualari e Israel. Em Washington cresce a compreensão de que a aliança com Netanyahu está a passar de um trunfo para um fardo. Mas Trump está disposto a ir além e condenar abertamente o aliado, arriscando-se a perder o apoio do eleitorado conservador. Dentro de Israel surgiram preocupações econômicas. Analistas da televisão Channel 13 relataram uma queda acentuada no índice TA35 e uma retirada maciça de capital do mercado de ações. Para muitos israelitas, isso foi um sinal de que o protesto não era uma tempestade passageira, mas o início de uma crise sistêmica. A noite em Jerusalém parecia interminável. As ruas estavam em chamas, com tochas, os tambores batiam ao ritmo dos passos dos manifestantes.
Nas imagens mostradas pela Sky News, é possível ver pessoas a atirar fotos do primeiro-ministro ao fogo, como se tentassem queimar a própria ideia da intocabilidade do poder. Um dos veteranos do Tzahal disse aos jornalistas: "Nós lutamos pela paz não para que os nossos líderes atraíssem em nome das audiências." Os analistas veem neste protesto uma nova qualidade. O povo não exige reformas, exige purificação moral. Até mesmo os comentadores iranianos do Tehran Times se perguntam: será que o colapso da unidade interna de Israel é um sinal de que a era do poder militar descontrolado está a chegar ao fim? Pela manhã, a multidão ainda não se dispersara. Bandeiras israelitas, misturadas com cartazes pela paz, formavam um contraste estranho, uma nação lutando contra si mesma, mas ainda acreditando na salvação. A questão que pairava no ar soava quase filosófica: se o líder ultrapassa os limites da humanidade, quem é capaz de trazer o país de volta à razão, o povo ou a história? Na manhã seguinte, Israel acordou diferente. Nem todos compareceram à reunião do gabinete ministerial. Dois dos membros mais antigos do governo, subitamente, tiraram licença médica. Nos corredores do Knesset, isso foi interpretado de forma inequívoca, os primeiros sinais de uma fuga em massa. O canal Kan News informou que no edifício do governo reinava uma atmosfera de ansiosa expectativa. Os ministros evitavam reuniões com Netanyahu, discutindo o seu futuro político à porta fechada. De acordo com dados do Haaretz, várias figuras de alto escalão do partido Likud realizaram uma reunião secreta com representantes da oposição. O objetivo deles é preservar a reputação do partido antes que a ira das ruas se transforme em uma tempestade política. Se o navio está a afundar, cada um salva-se primeiro, admitiu um dos deputados em entrevista ao The Guardian. Mas será que um partido construído sobre o culto do poder e da infalibilidade pode sobreviver sem o seu símbolo? No parlamento, eclodiram confrontos abertos. Gritos, acusações, tentativas de interromper as sessões. As câmaras de televisão da Reuters captaram o momento em que um dos membros da oposição gritou ao primeiro-ministro: "Não tem medo de Gaza, mas sim do seu próprio povo." E a sala explodiu em aplausos. Israel, habituado a ver inimigos no estrangeiro, via agora o inimigo no seu espelho. Alguns ministros da Defesa e das Finanças começaram a expressar publicamente dúvidas sobre a correção das últimas decisões militares. O Defense News cita uma fonte do Ministério da Defesa israelita: Netanyahu ignorou todas as recomendações e tomou a decisão sozinho. Nem mesmo o exército sabia que o ataque começaria naquela noite. Tal declaração causou sensação, significava que a verticalidade do poder tinha rachado e que o primeiro-ministro tinha perdido o controle sobre as principais estruturas de segurança. Imediatamente após essa notícia, a CNN informou que uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional, com a participação do presidente Donald Trump, tinha ocorrido em Washington. De acordo com fontes do político Trump, chamou as ações de Netanyahu de precipitadas e politicamente míopes. Ao mesmo tempo, ele enfatizou: os Estados Unidos apoiam Israel, mas não apoiam o caos. Essa declaração foi um sinal de que o apoio incondicional anterior havia chegado ao fim. Enquanto isso, na Europa crescia uma onda de desconfiança diplomática. Paris e Berlim chamaram os seus embaixadores para consultas, e Bruxelas questionou a participação de Israel em programas tecnológicos conjuntos da OTAN. No ar da DW News, a analista Marianne Hoffman observou: pela primeira vez, Israel não se encontrava sob cerco externo, mas sim em isolamento moral. No interior do país, começou o pânico político. Os círculos financeiros discutiam abertamente a possibilidade de introduzir um governo provisório. De acordo com dados do The Marker, mais de metade dos grandes investidores retiraram os seus ativos do mercado de ações israelita.
Os economistas alertam: se a crise não se estabilizar dentro de 2 semanas, a queda do shekel pode tornar-se irreversível. Como um país baseado na ideia de estabilidade pode existir sem confiança em seu próprio governo, os protestos continuaram nas ruas. Veteranos do Tzahal se reuniram às portas do Knesset, exigindo a renúncia do governo. Entre eles estava o ex-general Amir Shahav, que declarou em entrevista à BBC: "Defendemos Israel dos inimigos e agora temos de defendê-lo da traição." As suas palavras tornaram-se a citação do dia. Por outro lado, parte das organizações de extrema-direita tentou organizar contra-manifestações, acusando os manifestantes de minar o Estado em tempo de guerra. No entanto, mesmo nestas fileiras, sentia-se uma certa confusão. Muitos apoiantes do Likud começaram a apagar as suas publicações em defesa do primeiro-ministro. E de acordo com o Ynet, vários escritórios regionais do partido foram fechados por motivos de segurança. Os observadores da Al Jazeera notam que a sociedade israelita entrou numa fase de divisão política que lembra o início de uma divisão civil. Para um país onde a disciplina militar sempre serviu de base para a unidade, isso tornou-se quase impensável. A pergunta que soa cada vez mais alto é: quem assumirá a responsabilidade de salvar o Estado se o próprio líder se tornou uma ameaça para ele? No contexto desta crise, a oposição inesperadamente se ativou. Yair Lapid propôs uma votação de censura. "O povo não acredita mais em alguém que traz a morte após a paz", disse ele da tribuna. Mas será que o parlamento de Israel está pronto para dar um passo que pode derrubar todo o sistema de poder? Naquela noite, milhares de luzes se acenderam novamente em Jerusalém, não luzes festivas, mas de protesto. A multidão sob as janelas da residência gritava: "Netanyahu saia!" Os cartazes diziam: "O Estado não é sua propriedade." Segundo a Reuters, o primeiro-ministro permaneceu no edifício sob forte segurança, enquanto seus conselheiros deixavam a residência um após o outro. Os observadores comparam o que está a acontecer com o fim da era Menachem Begin, quando o governante perdeu o contato com a realidade, mas continuou agarrado ao poder. Será que Netanyahu conseguirá manter o cargo se tanto a rua como o gabinete ministerial e os aliados do outro lado do oceano se revoltaram contra ele? Em meados da semana, a crise, que começou como uma explosão política interna, transformou-se num colapso internacional. Israel ficou em estado de quarentena diplomática. A ONU convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, onde até mesmo aliados tradicionais fizeram declarações contundentes pela primeira vez. O secretário-geral Antônio Guterres disse em seu discurso: "A violação do cessar-fogo não é apenas um erro, é uma traição aos princípios humanos." Dos 15 países do Conselho, apenas 2 se abstiveram de condenar Israel. A Reuters transmitiu imagens em que os delegados abandonavam a sala, sem esperar pelo discurso do representante israelita. O país não sofria uma recepção tão fria desde a Guerra do Líbano em 2006. Em Washington, o tom também mudou. Embora o presidente Donald Trump tenha preferido a discrição nas primeiras horas após os ataques no final da semana, a Casa Branca emitiu uma declaração sobre a profunda preocupação com as ações desproporcionais de Israel. Uma fonte do político informou que há uma discórdia crescente dentro da administração americana. Parte dos conselheiros do presidente exigiu a suspensão do fornecimento de munições e módulos GPS para drones israelenses até que a situação se estabilize. Ao mesmo tempo, o Pentágono, invocando a parceria estratégica, insistiu na manutenção da coordenação de informações de inteligência. Surge a questão: será que os Estados Unidos conseguirão manter o equilíbrio entre a lealdade aos aliados e a sua própria imagem internacional? Na Europa, a reação foi ainda mais dura.
A BBC informou que Londres, Paris e Berlim apoiaram por unanimidade um projeto de resolução para o congelamento temporário da cooperação militar com Israel. A União Europeia também iniciou consultas sobre a introdução de sanções morais, a recusa da participação de funcionários israelenses em cúpulas de alto nível. No estúdio de televisão da DW, a especialista em direito internacional Erika Schulze chamou isso de o mais acentuado arrefecimento das relações com Tel Aviv nos últimos 30 anos. Entretanto, o The Guardian publicou uma coluna com o título eloquente Israel contra o mundo. O autor observou que, após os ataques noturnos a Gaza e Israel, não perdeu inimigos, mas sim amigos. O mundo que sempre viu no Estado judeu um bastião da democracia, agora vê nele uma fortaleza isolada que defende apenas o poder de um único homem, escreve a publicação. Ondas de manifestações percorreram as ruas das capitais ocidentais. Em Paris, mais de 100 mil pessoas saíram à Praça da República exigindo uma investigação dos crimes de guerra de Netanyahu. Em Berlim, segundo o Tagesspiegel, uma manifestação na Porta de Brandemburgo reuniu um número recorde para a Alemanha de 80 mil participantes. Mesmo em Washington, onde o apoio a Israel é tradicionalmente forte, uma manifestação com slogans como Peace Betrayed, Humanity Denied, Paz Traída, Humanidade Negada, passou pelas janelas da Casa Branca. Neste contexto, as organizações internacionais começaram a agir. O Tribunal Penal Internacional de Haia anunciou oficialmente a preparação de uma investigação preliminar sobre as acusações de violação do direito internacional humanitário. O procurador Karim Khan afirmou: ninguém pode considerar-se acima da lei, nem um comandante, nem um chefe de Estado. Estas palavras provocaram uma tempestade de discussões nos meios de comunicação israelitas. O canal Channel 13 informou que os conselheiros jurídicos de Netanyahu iniciaram consultas com advogados americanos sobre a questão da responsabilidade pessoal do primeiro-ministro. Entretanto, a Turquia e a Indonésia retiraram os seus embaixadores e a Arábia Saudita suspendeu as negociações sobre um acordo energético. Até mesmo a Índia, normalmente cautelosa em questões semelhantes, expressou através do Times of India o seu profundo desapontamento, afirmando que os ataques a Gaza após o cessar-fogo comprometem a estabilidade regional. Os analistas da Al Jazeera consideram que, para Israel, este é o primeiro caso em que o isolamento diplomático ameaça não só a sua imagem, mas também a sua segurança. Sem o apoio internacional, agravam-se os riscos de sanções ao fornecimento de armas de alta tecnologia e componentes para o sistema de defesa antimísseis Iron Dome. Se Washington e Bruxelas decidirem impor restrições à exportação, Israel conseguirá manter a sua superioridade tecnológica. Dentro do país, a reação à pressão internacional foi contraditória. Os nacionalistas acusaram o Ocidente de parcialidade e de trair os interesses judaicos, enquanto os círculos liberais saudaram a pressão externa como a última oportunidade para mudar de rumo. O jornal Haaretz publicou um editorial intitulado "Se o mundo não nos parar, vamos destruir-nos a nós próprios". A nível econômico, o impacto foi significativo. Imediatamente após as publicações sobre possíveis sanções, as ações israelitas perderam mais de 11%. O shekel israelita caiu para o nível mais baixo desde 2015. De acordo com a Bloomberg, o Banco Central de Israel foi obrigado a introduzir intervenções de emergência para conter a queda da moeda. Cada vez mais palavras como isolamento, crise de confiança e colapso externo eram ouvidas em programas analíticos israelenses. Até mesmo o ex-primeiro-ministro Ehud Barak disse ao vivo no Canal 12: "Perdemos a superioridade moral. Hoje Israel não consegue convencer ninguém de que os seus ataques são defensivos e não vingativos". Perante a pressão crescente, o primeiro-ministro continuou em silêncio.
De acordo com o The Times of Israel, Netanyahu cancelou a visita prevista a Bruxelas e as conversações telefônicas com a chanceler alemã. Essa recusa apenas reforçou a impressão de isolamento. Israel parecia estar a fechar-se dentro das suas próprias muralhas. A imprensa iraniana, em particular, a Press TV, comentou a situação com ironia mordaz. Aqueles que se habituaram a construir muros agora encontram-se atrás deles. Mas em Teherão também se ouviam questões mais pragmáticas. Isso levaria ao enfraquecimento das posições israelenses na região e a uma nova arquitetura de segurança no Oriente Médio, onde o papel dos EUA já não é tão incondicional. O mundo ficou em suspense. E se antes Israel era considerado um jogador que ditava as regras, agora tinha de defender o próprio direito de permanecer à mesa das negociações. Será que o país conseguirá sobreviver sem o apoio daqueles que até recentemente o chamavam de seu aliado mais próximo? Quando a frente diplomática começou a desmoronar, o golpe veio de dentro na economia. Nos primeiros dias após as condenações internacionais, o índice da Bolsa de Tel Aviv caiu 4% e o shekel perdeu quase 1/5 do seu valor em relação ao dólar. A Bloomberg descreveu a situação com a frase: Israel está a passar por uma crise de confiança, não por uma correção do mercado. Para um país onde a estabilidade financeira era um símbolo de orgulho nacional, isso foi um terremoto psicológico. Os investidores retiraram capital em massa. As empresas transferiram ativos para Zurique, Singapura e Nova York. A Reuters informou que em apenas 2 dias, Israel perdeu mais de 10 mil milhões de dólares em investimentos. Nos escritórios do Ministério das Finanças, segundo fontes do Haaretz, reinava uma atmosfera próxima da pânico. Vários funcionários importantes demitiram-se sem esperar pelas demissões. O ministro das Finanças, Yoav Gallant, apelou publicamente à autolimitação no poder, insinuando na prática a saída de Netanyahu. Enquanto isso, greves começaram nas ruas. Mais de 13 mil funcionários públicos e militares reformados saíram às ruas sob o lema "Não trabalhamos para a mentira". O presidente da Câmara de Tel Aviv, Ron Huldai, afirmou numa conferência de imprensa que a cidade não pode mais financiar as consequências da loucura política. As companhias aéreas começaram a cancelar voos à Lufthansa, à Air France e à British Airways. Suspenderam temporariamente os voos para Israel. Até mesmo as companhias americanas Delta e United alegaram situação imprevisível na área de segurança. O pânico se espalhou também para o mercado imobiliário. De acordo com o The Marker, os preços das habitações nas zonas centrais de Jerusalém caíram 18% numa semana. Um dos agentes imobiliários disse no Channel 13: "Agora o valor de uma casa não depende da vista para o mar, mas da distância até a residência de Netanyahu." Esta comparação tornou-se instantaneamente um meme nas redes sociais. Os analistas financeiros da CNBC comparam o que está a acontecer com a crise de 1983, quando a hiperinflação ameaçou paralisar a economia israelita. Mas o impacto atual, segundo eles, é mais profundo, porque destrói não os números, mas a confiança. Israel, acostumado a ser o centro tecnológico da região, está à beira de perder o seu estatuto de nação startup. A crise de confiança rapidamente se transformou numa crise de poder. Vários conselheiros do primeiro-ministro deixaram os seus cargos. O canal Channel 12 informou que parte dos funcionários do gabinete de Netanyahu apresentaram pedidos de demissão sem esperar por instruções. Um deles, sem revelar o nome, disse ao jornalista do The Guardian: "O navio está a afundar-se e o capitão discute com as ondas." Os bancos israelitas introduziram urgentemente restrições ao levantamento de grandes quantias. À noite, o Times of Israel informou que algumas agências fecharam temporariamente após tentativas em massa dos clientes de levantar dinheiro.
No contexto desta crise, o primeiro-ministro dirigiu-se à nação com uma breve declaração transmitida por todos os canais. Israel é mais forte do que as dificuldades temporárias. Não permitiremos que os inimigos destruam a nossa casa. No entanto, este apelo teve o efeito contrário. Nas redes sociais, as suas palavras transformaram-se em hashtags sarcásticas. Na dificuldades temporárias e Zoa. Nosso lar está a arder. Paralelamente, a pressão diplomática intensificou-se. A União Europeia suspendeu oficialmente as negociações sobre um acordo comercial e a Arábia Saudita anunciou o congelamento das relações. Até mesmo Washington, que tradicionalmente apoiava Israel, suspendeu temporariamente a coordenação de uma série de programas de inteligência. O site político citou um funcionário americano. Não podemos defender um aliado que destrói os seus próprios princípios. Nos círculos de especialistas, discute-se o efeito dominó. O economista da DW Klaus Merker explica: cada dia de incerteza multiplica as perdas, a queda da moeda afeta os pedidos de defesa, a redução dos investimentos prejudica o financiamento do exército e isso já ameaça a segurança nacional. Assim, a economia e a política se entrelaçaram num nó que Israel não pode desatar sem uma mudança de liderança. Um caso emblemático foi o da exportação de armas à Alemanha, e a Itália suspenderam as licenças para o fornecimento de componentes para drones israelenses. Isso afetou programas estratégicos, incluindo a modernização do sistema de defesa antimísseis. O comando do Tzahal reconheceu que nos próximos meses poderá haver escassez de peças para os drones utilizados na Frente Sul. Se a indústria de defesa parar como Israel, manterá a superioridade tecnológica da qual se orgulhou durante décadas. Neste contexto de colapso econômico, a elite israelita começou a dividir-se abertamente. O jornal Globes publicou dados de uma pesquisa fechada entre grandes empresários. 72% acreditam que Netanyahu deve sair para salvar o que resta da confiança internacional. O ex-chefe do Banco Central, Yaakov Frenkel, afirmou que o país não pode ser refém de ambições pessoais. Enquanto isso, segundo a Al Jazeera, o Irã e o Catar observam com cauteloso interesse o que está a acontecer. Analistas de Teherã acreditam que o enfraquecimento de Israel pode levar a uma reorientação da política americana no Médio Oriente. Um dos comentadores do Tehran Times escreveu: quando a economia do inimigo entra em colapso por dentro, as guerras tornam-se desnecessárias. Estas palavras suscitaram um debate animado nos meios de comunicação ocidentais. Será que a crise interna de Israel é realmente capaz de alterar o equilíbrio de forças na região? Entretanto, em Jerusalém reinava um silêncio inquietante. Nas ruas havia menos slogans e mais medo. As pessoas levantavam dinheiro, compravam alimentos e tentavam acumular dinheiro. Polícias montavam guarda nos bancos e, junto ao edifício do Knesset, uma multidão voltou a reunir-se com cartazes: "Chega, não somos o vosso escudo." Mas, ao contrário dos primeiros dias, quando os protestos eram emocionais, agora havia uma fria determinação no ar. As pessoas não gritavam mais, elas simplesmente ficavam em pé, em silêncio, mas firmes como um juramento. Israel entrou numa fase em que o silêncio do povo é mais assustador do que seus gritos. E enquanto a elite procura uma maneira de salvar o capital, a rua procura uma maneira de salvar o país. No início da semana seguinte, Israel mergulhou num caos sem precedentes na sua história recente. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra do Líbano, a liderança do exército recusou-se a cumprir uma série de ordens diretas do primeiro-ministro. De acordo com o Canal 13, representantes do Estado-Maior e do Serviço de Segurança Interna Shin Bet informaram que não podem garantir o cumprimento de decisões políticas que contrariem o direito internacional. Para um país onde a disciplina militar é uma tradição sagrada, isso foi um golpe no coração do sistema.
O clima de inquietação aumentava nas unidades militares. Segundo o Defense News, oficiais de nível médio começaram a enviar cartas coletivas exigindo a criação de um governo provisório que atuasse sem Netanyahu até que a situação se estabilizasse. Um general aposentado declarou: "Se um líder coloca em risco a segurança da nação em nome da sobrevivência política, o exército tem o dever de intervir não com armas, mas com a consciência." Estas palavras tornaram-se instantaneamente a citação do dia no Haaretz. Entretanto, os protestos voltaram a eclodir nas ruas, agora sob o lema Zion pela Paz. O movimento, fundado por veteranos do Tzahal, rapidamente se espalhou por todo o país. Professores universitários, estudantes e até membros de sindicatos aderiram ao movimento. "Lutamos pelo futuro das crianças, não pelas ambições de um único homem", disse um dos organizadores do comício em Tel Aviv, em entrevista à BBC News. Nesses mesmos dias, surgiram os primeiros indícios de resistência interna nos serviços secretos. De acordo com o The Times of Israel, funcionários da agência de inteligência Mossad recusaram-se a participar em operações políticas relacionadas com as tentativas do primeiro-ministro de controlar os meios de comunicação social. Um documento interno publicado mais tarde pelo Yediot Ahronot advertia diretamente: "O uso de estruturas de inteligência para interesses pessoais ameaça a segurança nacional." Nas sessões do Knesset, onde até recentemente havia tempestades verbais, agora reinava um silêncio opressivo. Os deputados compreenderam que a crise tinha ultrapassado os limites. Já não se tratava mais de política, mas da sobrevivência do Estado. A DW News citou as palavras da deputada da oposição Tamar Zandberg: "Estamos diante de uma escolha: Israel como democracia ou Israel como culto à personalidade." Surgiu uma divisão entre os ministros da Defesa e da Justiça. O ministro da Justiça propôs a criação de um comitê governamental para restaurar a confiança. Na verdade, um gabinete temporário, sem a participação do primeiro-ministro. Mas Netanyahu rejeitou a ideia, chamando-a de conspiração contra o poder eleito. Segundo a Reuters, foi após essa declaração que o ministro da Justiça e o ministro da Ciência se demitiram. Entretanto, num contexto de paralisia política no sul do país, os ataques a partir da faixa de Gaza recomeçaram. Segundo a Al Jazeera, os grupos palestinianos acusaram Israel de violar as suas próprias promessas de cessar fogo e lançaram várias dezenas de foguetes contra as zonas fronteiriças. O exército respondeu, mas sem declarações públicas do primeiro-ministro. Os comentadores observaram que o Estado, paralisado internamente, revelou-se incapaz até mesmo de falar em seu próprio nome. Neste contexto, a Casa Branca voltou a intervir. O presidente Donald Trump afirmou ao vivo na Fox News que Israel precisa de uma liderança que restaure a confiança na paz. Esta frase causou uma tempestade nos meios de comunicação. Israelitas, muitos interpretaram-na como um apelo indireto à mudança de poder. O político esclareceu que os conselheiros de Trump estão a discutir a possibilidade de mediação entre a liderança do exército e a oposição para formar um governo provisório. A imprensa iraniana reagiu instantaneamente. O Tehran Times observou num editorial: "Pela primeira vez, os Estados Unidos falaram com Israel numa linguagem que normalmente reservavam para outros países." Nas ruas de Teherão, multidões entoavam slogans de solidariedade aos manifestantes israelenses. E este é um caso raro em que a rua iraniana simpatiza com a sociedade e não com o seu governo. Será que um inimigo histórico pode testemunhar a purificação interna do seu oponente? Paralelamente, dentro de Israel, começaram a circular rumores sobre a possível demissão do chefe do Estado-Maior. No entanto, o The Guardian informou que o general se recusou a sair, afirmando: "A minha missão é proteger o país, não a política."
Estas palavras tiveram repercussão mesmo entre os apoiantes da ala direita. O exército parecia ter assumido uma posição acima da política, um equilíbrio raro e perigoso. Nos bastidores do Knesset, discutia-se a possibilidade de introduzir um regime de salvação nacional. De acordo com o Channel 12, o documento preliminar previa a administração temporária do país pelo Conselho de Segurança, com a participação de representantes do Exército e do presidente do Supremo Tribunal. Esta decisão foi apoiada pela maioria dos ministros da Defesa, mas não foi oficialmente submetida à votação. Entretanto, milhares de pessoas voltaram a reunir-se na praça em frente ao Knesset. Entre os manifestantes estavam militares reformados, advogados médicos e engenheiros. Todos exigiam uma coisa: a demissão de Netanyahu e a criação de um governo provisório. A multidão segurava cartazes com os dizeres: "Não à ditadura, sim à democracia" e "Estamos a salvar Israel de Netanyahu". Imagens da Sky News mostravam os polícias lado a lado com os manifestantes sem intervir. Isso tornou-se um símbolo da nova realidade. O poder já não podia contar nem mesmo com as suas próprias forças de segurança. Um dos veteranos das forças especiais disse numa entrevista: "Não estamos a trair o país, estamos apenas a recusar-nos a atirar no seu coração". À noite, o Knesset recebeu uma notificação oficial sobre a convocação de uma sessão extraordinária para apreciar o voto de desconfiança. Nos bastidores já se falava da última noite da velha ordem. Mas o povo parado sob a chuva em frente ao edifício do parlamento esperava apenas uma resposta. Será que o poder finalmente ouviria aqueles que já não tinham medo? O início da manhã em Jerusalém trouxe uma sensação de mudança. A praça em frente ao Knesset estava repleta de bandeiras e cartazes, mas agora o seu significado tinha mudado. As pessoas não tinham vindo apenas para protestar, mas para exigir a transição para uma nova realidade política. O movimento Sião pela Paz transformou-se numa união popular em massa. Segundo o Haaretz, em 2 dias mais de 500.000 de pessoas aderiram ao movimento, incluindo veteranos, estudantes, economistas e até rabinos. "Não somos contra Israel, somos a favor de um Israel sem medo", disse uma mulher em entrevista à BBC News, segurando um cartaz com os dizeres "Peace is patriotism", paz é patriotismo. No Knesset, sob pressão das ruas, começou uma sessão extraordinária. A oposição apresentou um voto de desconfiança ao primeiro-ministro. Pela primeira vez em 15 anos, a maioria parlamentar não conseguiu apoiar unanimemente o líder. Vários deputados do Likud abstiveram-se de votar, deixando Netanyahu sem proteção política. As câmaras de televisão do Canal 12 captaram o momento em que o primeiro-ministro deixou a sala rodeado por seguranças sem dizer uma palavra. Para os telespectadores israelitas, parecia o fim de uma era, uma saída sem aplausos e sem promessas. Na noite do mesmo dia, o líder da oposição, Yair Lapid, discursou perante o povo. O seu discurso foi transmitido pela Reuters DW e Al Jazeera. "Passamos por dor, vergonha e perdas. Mas hoje Israel escolhe a consciência em vez do medo." Estas palavras provocaram uma salva de palmas. Nas ruas, as multidões gritavam: "Novo Israel, novo Israel!" Enquanto isso, o caos reinava no gabinete do primeiro-ministro. Vários conselheiros e ministros da defesa deixaram o edifício levando documentos. De acordo com o The Times of Israel, os funcionários do gabinete preparavam documentos para a transferência temporária de poderes ao vice-primeiro-ministro. A mídia divulgou que a família Netanyahu deixou a residência oficial sob forte escolta. As ruas ao redor foram bloqueadas não por medo de uma ameaça externa, mas por receios quanto à estabilidade interna. Em meio ao terremoto político, as reações internacionais não demoraram a surgir. O presidente do ZEUA, Donald Trump, disse em seu discurso matinal: "Israel deve restaurar a confiança e o mundo está pronto para ajudar, se ele mesmo quiser." A União Europeia,
saudou os passos para a formação de um governo de transição. E em Teherã, analistas da Press TV comentaram: o Ocidente percebeu pela primeira vez que Israel não precisa de guerra, mas de tratamento. A questão que pairava em todas as redações era simples: será que um país construído com base no princípio da força conseguirá sobreviver ao seu momento de fraqueza? De acordo com as últimas sondagens, mais de 70% dos israelitas apoiavam a ideia da formação de um governo provisório de salvação nacional. Entre os possíveis candidatos ao cargo de primeiro-ministro estavam ex-generais tecnocratas e representantes de partidos centristas. A Bloomberg observou que os círculos empresariais deram um suspiro de alívio. O shekel estabilizou e o mercado de ações cresceu 3%, um sinal simbólico, mas revelador. No entanto, a sociedade continuava com uma sensação de fragilidade. Muitos compreendiam que a queda de Netanyahu não era o fim da crise, mas apenas o início de uma longa recuperação. O homem irá embora, mas à sua sombra permanecerá o medo, a divisão, o cinismo, escreveu o The Guardian. E de facto, ondas de acusações mútuas varriam o país. Uns exigiam o julgamento do ex-primeiro-ministro, outros a reconciliação em prol do futuro. O exército, que nas últimas semanas se manteve à margem, declarou o seu apoio à decisão do parlamento. O Estado-Maior publicou uma breve declaração: o Tzahal serve o povo de Israel e a sua democracia. Estas palavras provocaram um sentimento de alívio e até de orgulho. Apesar das turbulências, o Estado manteve a disciplina interna. Entretanto, muitos no mundo consideraram o que estava a acontecer como um momento histórico. A Al Jazeera escreveu: Israel vive pela primeira vez uma revolução interna sem uma guerra externa. A DW acrescentou que essa transformação pode servir de exemplo para todo o Oriente Médio. Como uma sociedade acostumada à violência, escolhe o caminho da autocura. Mas Israel está pronto para percorrer esse caminho até o fim, sem retornar aos velhos medos e sem procurar novos inimigos. À noite, a praça em frente ao Knesset se transformou em um símbolo de esperança. As pessoas acenderam velas, cantaram o hino nacional e abraçaram-se. Um jovem segurava um cartaz: o meu avô lutou por Israel, e eu luto pela sua consciência. Estas imagens deram a volta ao mundo. Até os comentadores mais céticos reconheceram um povo capaz de sair da submissão ao medo. Ainda não perdeu o seu futuro. No entanto, permanecia a questão: e agora que Israel nascerá das cinzas da crise? Será que a nova liderança conseguirá recuperar a confiança dos aliados e, ao mesmo tempo, manter a independência? E como se comportarão os vizinhos ao ver um país que, pela primeira vez, se tornou vulnerável não por fora, mas por dentro?